E aí, meus amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que foi perguntado aí no canal, a quantidade de ração para os peixes. E eu quero falar com vocês o seguinte, que a quantidade de ração, isso muda, né? Varia, depende de alguns fatores. Na verdade, é que você precisa saber a biomassa dos seus peixes. Como funciona? Você vai pesar os seus peixes, saber qual o peso, né, deles. Não é pesar apenas um. Você pesa, para você ter uma ideia, você pesa uns 10 peixes. A não ser que você tenha um peixe já adulto e você saiba que eles estão mais ou menos no mesmo peixe. Mas sendo questão de alevinos, juvenis, você tem que saber o peso deles, a biomassa deles. Você pesa uns 10 peixes, vê quanto dá o peso, aí você divide para 10, aquele peso que deve ser divide para 10. Depois você multiplica pela quantidade de peixes que você tem, certo? Dentro da sua caixa, do seu tanque aí. Ou seja, você pesou 10 peixes, os 10 peixes deram 1 quilo, por exemplo. Então 1 quilo dividido para 10 deu 100 gramas. Aí 100 gramas você tem 100 peixes dentro da sua caixa. Então 100 gramas vezes 100, então você tem 10 quilos, certo? Você vai ter 10 quilos de peixe, tá? Isso é a biomassa. Aí, para você saber a quantidade de ração, a quantidade de ração é 4% da sua biomassa, da biomassa dos seus peixes. Tudo bom? Agora isso muda, os fatores que isso pode mudar enquanto eles são alevinos, isso pode ser 5%. Eles na faixa de alevino, isso é 5%. Depois aí juvenis aí 4%, e depois ele já adulto pode ser 3%. Lembrando que no sistema de bioflocos isso pode ser menos um pouco, porque no sistema de bioflocos a ração não é a única fonte de alimento dos seus peixes, certo? Então você pode botar menos aí um pouco. Então, só para vocês terem essa ideia da quantidade de ração para os seus peixes. Eles alevinos, e que é o tempo que eles mais crescem, de alevino, juvenil e juvenis, essa quantidade de ração pode ser 5% da biomassa dos seus peixes. Depois, passar na idade adulta, passando a 4%, depois depois a 3%. É uma maneira de você alimentar os seus peixes. Agora, geralmente as pessoas que criam, uma grande parte dos que criam, eles não fazem isso. Eles alimentam os peixes na chamada alimentação, alimentar à vontade, ou seja, alimentar até que os peixes estejam saciados. Aí como funciona isso? Você coloca a ração dos seus peixes e fica observando. A ração que você colocar, eles devem comer essa ração até 5 minutos, para que você não coloque ração demais e depois você tenha problema com amônia e com o nitrito. Então você pode colocar a ração para os seus peixes e observar se eles vão comer essa ração em 5 minutos. Aí comeram, você coloca mais um pouquinho
E assim você tem uma ideia da quantidade de ração para eles comerem à vontade, ou até se saciarem. Só voltando um pouquinho, essa quantidade de ração que eu falei de 4% da biomassa, isso é por dia, isso não é de uma vez, tá, pessoal? É 4%, você vai chegar a 4% da sua massa, mas isso é dividido em 3 vezes ao dia. Tem gente que alimenta 5 vezes ao dia. Então esses 4% da biomassa não é de uma vez só, é dividido. Isso é a quantidade por dia, a quantidade diária você vai dividir aí, tudo bem? Agora, os fatores que podem fazer que seus peixes, você que vai alimentar seus peixes, fatores que podem mudar. Às vezes essa questão dos 4% da biomassa não funciona, porque os seus peixes vão comer de acordo com a temperatura da água, de acordo com a amônia, de acordo com o nitrito, de acordo com o estresse dos seus peixes. Então, se você passou o passaguá, pegou alguns peixes, então depois vai alimentar os peixes, eles não vão se alimentar direito. Os peixes estão estressados, a sua água está fria, está gelada, os seus peixes não vão se alimentar como quando a temperatura está elevada. Se o pH está irregular, no sistema biofórico nós usamos um pH de 7 a 8, mas se o pH está baixo, seus peixes não vão se alimentar direito. Então são esses fatores também que você tem que levar em conta. O que você vai fazer? Você é acostumado a alimentar seus peixes, se vê que eles estão comendo menos, drasticamente não estão comendo a mesma quantidade, você já vê que tem alguma coisa errada. Mede os parâmetros da água, vê aí a água. Você já tem que ver se os peixes não estão comendo aqui. Os alevinos ali no sistema, eles comem direto, é o tempo todo eles comendo, tá? Tem ração para eles ali, eles ficam o tempo todo comendo. Você botou ração para os seus peixes, eles não estão se alimentando direito, você já imagina que tem alguma coisa errada. Está muito frio, mas você tem que ver os parâmetros de amônia, nitrito da sua água, até o oxigênio também, tá bom, pessoal? Então essa ideia aí de quantidade de alimentação para os seus peixes. Eu mesmo alimento aqui, nesse sistema que eu falei aqui por último, eu boto a quantidade de ração e vou colocando até que eles comam, e depois uns 5 minutos depois, 7 minutos, eu olho e eles têm que ter comido toda aquela ração. Não pode ficar ração de forma nenhuma, porque essa ração só vai prejudicar o seu sistema. Tudo bem? Valeu, pessoal, agradeço a todos. Peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Agradeço aos amigos que ajudam a tirar as dúvidas dos outros amigos nos comentários. Agradeço a todos vocês, os inscritos. Valeu, fica com Deus.